Ravane. Amém, queridos? Graça e paz. Poder sentar em nome de Jesus. Dá um grauzinho no sonho, Tiago, por gentileza. O microfone está baixo. Pelo menos para mim aqui. Quem foi abençoado nessa manhã? Amém? Glória a Deus por isso. O time de vai acender a luz, por gentileza. Eu quero fazer uma oração. Pedro, dá um beliscadezinho, hein? Vamos orar? Faz um beliscadezinho no trenzinho, um xerego-degozinho. Você pode curvar sua cabeça e vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelos benefícios, pelo teu cuidado com a gente. Nessa manhã nós queremos engrandecer o teu nome nesse lugar, fazer o teu nome glorioso e grande através das nossas vidas, através das nossas palavras. Nós acabamos de ouvir um louvor que nós prestamos para o Senhor com toda a alegria e gratidão no nosso coração. Nós queremos agora ouvir uma palavra, que essa palavra venha vindo dos céus ao encontro do nosso coração. Fale conosco nessa manhã, Senhor. Assim como o Senhor falou através do louvor, fale também através da palavra. Eu te peço em nome de Jesus que a tua presença venha ser sentida nesse lugar. Se alguém não pôde ainda experimentar da tua presença, que não saia desse lugar sem sentir. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E toda a igreja do Senhor concordando com essa oração, diga amém e amém, para a glória de Deus Pai. Tem um aviso. A classe de batismo começou já? Hoje. E quem quiser iniciar a classe de batismo, procura a Josimara. Levanta a mão aí, pessoal, te ver, para poder iniciar a classe de batismo. Sem mais delongas. Tá baixo aqui ainda, Lucas, o microfone, cara. Eu tô ficando surdo. Quero chamar aqui o Pedro. Ó, o Pedro, cara. Tô com você na cabeça. O Silas, por gentileza. Isso é muito amor, tá vendo? Estudei com o Pedro em Bom Despacho. Vamos ficar de pé pra gente orar pela vida do Pedro? Do Silas, cara. É muito amor, tá vendo? E sente a mão pra cá, vamos abençoar a vida dele? Pai, nós pedimos agora em nome de Jesus que o Silas seja abençoado em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo venha dar direção para ele, que a palavra venha ser conforme a tua vontade e não conforme o querer dele. Dá para ele ousadia, dá para ele trepidez para poder ministrar a palavra em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Vocês podem sentar em nome de Jesus. Acende para nós as luzes do fundo, Henrique, por gentileza. O Silas é um amigo que eu tenho, ele também é filho de pastor. Ele vai se apresentar melhor aí, fica à vontade, Silas. Amém. Oi. Assustei aqui, ué. As crianças de 6 a 9 anos, já pode subir para a salinha, por gentileza. Amém, glória a Deus. Estamos me conhecendo, hein, Ravane? Estamos me conhecendo bem, né? Amém, galera. Que felicidade poder estar com vocês aqui essa manhã. Eu não sei vocês, mas eu tenho um prazer muito grande de estar na presença de Deus logo pela manhã. Eu acho que a gente acorda, nossa mente está vazia, e a melhor coisa que a gente pode fazer é buscar ao Senhor. Mas não somente porque é um culto de domingo, isso deve ser uma consequência diária nossa. Nós devemos levantar, colocar os nossos joelhos no chão e orar e agradecer a Deus pelas nossas vidas. Nós temos que ter em nós um sentimento de gratidão, nós temos que ter em nós um sentimento de ser agradecido por Deus. Sem mais delongas, eu vou me apresentar. O meu nome é Silas, eu tenho 23 anos, eu sou de cidade de Bom Despacho. Os meninos que ministraram aqui, eles também são de lá. A gente congrega na Igreja Batista Deus é Fiel, pastoreado pelo pastor Jander, no qual é meu pai. Eu sou líder de jovens, tem uns 3 a 4 anos, quando Deus me chamou, quando Deus me escolheu para esse ministério. E nós estamos rompendo com a graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Lagoa da Prata tem pessoas corajosas aqui essa manhã? Amém? Você se considera uma pessoa corajosa? Amém? Eu quero falar um pouco sobre coragem. Eu quero falar sobre essa virtude na qual nós devemos ter. Nós devemos ser cristãos corajosos. Amém? Você crê nisso? Quero liberar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma palavra de encorajamento. Que você saia daqui deste culto com essa palavra no seu coração e coloque ela em prática, assim como o Tiago fala. Tiago fala para que a gente não seja somente ouvinte, mas que também a gente seja
praticantes. Então, com essa palavra vinda do céu, eu quero profetizar na sua vida, eu quero profetizar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, coragem, uma coragem vinda do Senhor, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Josué. Livro de Josué no Antigo Testamento, depois de Deuteronômio. Josué 1, por favor. Tu és santo, Deus, Tu és poderoso, digno de tudo, de toda honra, de toda glória. Amém? Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Você pode repetir comigo? Ser forte. Não, vamos lá. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar aos seus pais. E dizendo de novo: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Talvez esse é um livro, talvez esse é um texto que você já ouviu. Só que quando Deus ele chama Josué para ser o sucessor de Moisés, se a gente pegar um pouco no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, a partir do verso 7, nós vamos ver Moisés chamando Josué, e Moisés falando para Josué e o povo de Israel que Josué seria o seu sucessor. E quem é Josué? Josué é da tribo de Efraim, e nessa tribo ele era conhecido como Oséias. Só que aí certo dia o Senhor ele mandou Moisés escolher 12 pessoas, 12 homens, cada um de uma tribo, para espiar a terra de Canaã. E lá estava Oséias, porque naquele tempo ele era conhecido como Oséias. E então Moisés mudou o nome dele para Josué. E a partir daí ele começou a ser o auxiliar de Moisés. A partir daí Josué começou a ser o auxiliar de Moisés. Josué era como a sombra. Já viu aquela pessoa que às vezes você está com ela e a pessoa não sai de trás de você? Para onde você vai? Se você for para a direita, a pessoa vai com você para a direita. Se você for para a esquerda, a pessoa vai com você para a esquerda. Se você andar, se você parar, a pessoa vai, porque ela é a sua sombra. Josué se espelhava em Moisés. Josué, ele tinha Moisés como referência. Qual é a nossa referência no dia de hoje? Em quem nós temos nos espelhado, em quem nós temos andado atrás? Então eu vejo Josué, essa história de Josué, como uma grande história de aprendizagem para nós, porque nós vivemos dias difíceis, amém? Infelizmente nós estamos vivendo numa geração, nós estamos vivendo num mundo na qual nós enfrentamos lutas, na qual nós enfrentamos batalha, na qual nós passamos por adversidades, na qual nós passamos por tribulações, mas só vai conseguir alcançar a promessa aquelas pessoas que têm coragem. Só conseguem chegar ao ponto final aquelas pessoas corajosas, porque aquelas pessoas que não têm coragem, elas sentem medo. O medo, ele é diferente da coragem. O medo, ele te para, tanto fisicamente e espiritualmente.
Quando nós sentimos medo, quando nós sentimos atemorizados, nós nos estagnamos em nosso lugar e fala assim: eu não vou conseguir. A gente como cristão, a gente tem que falar: eu posso todas as coisas, pois Jesus me fortalece. Eu elevo meus olhos para o monte, pois é de lá que vem o meu socorro. Meu irmão, nós muitas vezes vamos nos sentir fracos, mas nós temos que fortalecer a nossa força. Nós temos que saber que a nossa força vem do Senhor. Nós temos que pegar a palavra e nos alimentar dela. Nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que clamar pelo Senhor. Se nós queremos ser cristãos diferentes no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser cristãos corajosos. Nós precisamos ter em nós um espírito de ousadia de pregar a palavra, de ousadia de evangelizar, de ajudar o nosso próximo. Quantas vezes o Senhor Ele tem falado para nós: ajude tal pessoa. Eu lembro de um acontecimento que aconteceu lá em Bom Despacho comigo. Certa vez eu estava no centro e eu precisava ir no banco. E quando eu atravesso a faixa de pedestre para entrar no Banco do Brasil, tinha uma mulher, ela vendia balas assim, estava sentada na porta do banco. E tinha uma criança junto com ela. E quando eu estava atravessando a faixa, era mais ou menos a distância, o Ravani, o pastor Ravani ali, e eu atravessando a faixa, eu olhei para ela e o Espírito Santo tocou muito no meu coração e falou assim: ora por ela. Aí eu falei: não, amém, né? Eu vou só no banco depositar o dinheiro que eu preciso depositar, e a hora que eu sair eu oro por ela. Assim eu fiz. Eu entrei no banco, depositei, e a hora que eu abri a porta com o desejo de orar por ela, a mulher não estava lá mais. Meu irmão, quando Deus te dá a oportunidade, quando Deus nos dá a oportunidade, nós não podemos deixar ela passar. Naquele momento, às vezes eu senti medo, porque eu ia chegar para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu ia chegar perto de uma pessoa que eu não conhecia. Como eu ia abordar ela? Como eu ia chegar? O que eu posso orar por você? Isso muitas vezes é difícil para nós. A gente fica pensando o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar de mim. Nós temos que ter uma mentalidade: o que Deus está pensando de nós, o que Deus está achando de nós. Nós estamos no ano 2021, e até aqui, quais têm sido as suas atitudes de coragem? Quantos ministérios parados, quantos propósitos parados, pessoas que se acomodaram. A gente infelizmente vive numa geração acomodada, a gente infelizmente vive numa geração conformada. E Paulo, no livro de Romanos, ele vai falar para que nós não nos conformamos com este mundo, mas que a nossa mente ela seja transformada. Para o quê? Que a gente experimente da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Nós devemos buscar, clamar a Deus que Ele derrame em nós um espírito de coragem. Assim como foi que Jeremias ele sentiu medo. Moisés, que quando Deus chama Moisés vira para Deus: Deus, eu sou de língua presa, eu não consigo falar, como eu vou chegar lá no faraó, como eu vou chegar lá na terra do Egito e falar com o povo de Israel que o Senhor me escolheu para libertá-los? E o que o Senhor disse? Serei eu as tuas palavras. Quando nós estamos em Deus, não é mais as nossas palavras, é as palavras dEle. Quando nós caminhamos com Deus, não é mais o nosso caminhar, é o caminhar dEle. Quando nós estamos em Deus, não é mais a nossa vontade, é a vontade dEle. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A palavra de Deus em Provérbios vai falar que o coração, a mente do homem, ela faz planos, mas quem dá a direção certa é o Senhor. Há caminhos do homem que para ele parece ser perfeito, mas o fim dele é a morte. Quantas pessoas têm morrido espiritualmente? Quantas pessoas têm morrido na fé? Porque lhes falta coragem, porque lhes falta ousadia. Deus ele se atrai com aquela pessoa que tem um coração sedento por Ele. A palavra de Deus fala: se nós pedirmos, Ele irá realizar.
Então nós nessa geração que nós estamos vivendo, nesse tempo que a gente está vivendo, são tempos difíceis, sim são, mas a gente como cristãos, a gente não tem que se posicionar e falar, ei Deus, eu estou aqui diante de Ti, Deus me dê coragem, ó Pai, para prosseguir, por mais, ó Pai, que a minha alma esteja abatida, ó Pai, eu quero descansar em Ti, eu quero esperar em Ti, eu quero ter coragem, ó Pai, para vencer as batalhas, eu quero ter coragem, ó Pai, para enfrentar as lutas, porque as lutas virão. A gente acha que porque a gente é cristão, a gente não tem luta, a gente tem luta, a gente passa por adversidade, a gente passa por tribulação, mas aí tem um porém, como a gente age, como a gente se posiciona diante das adversidades, como a gente se posiciona diante da tribulação. Nós temos sido cristãos medrosos ou nós temos sido cristãos corajosos? Que Lagoa da Prata, que Bom Despacho, que Minas Gerais, que a nação brasileira ela seja conhecida como uma nação corajosa, uma nação que busca o avivamento do Senhor. Nós queremos muito o avivamento, mas nós não buscamos e clamamos o avivamento. Só querem avivamento aquelas pessoas que têm coragem, só buscam o avivamento aquelas pessoas que têm coragem, coragem para sair do seu comodismo, coragem para sair do seu conforto. Nós precisamos ser como Josué, onde Moisés estava, ali ele estava. Silas, hoje eu não tenho uma referência para me espelhar. Nós temos Jesus, a nossa maior referência. Jesus é a nossa maior referência. Você quer olhar uma pessoa corajosa? Jesus com 12 anos ele ia nas sinagogas e fazia o quê? Pregava, ele falava da palavra de Deus. Jesus, ele realizava milagres, ele não tinha medo. E a palavra fala que obras maiores nós faríamos no nome dele. Será que nós temos colocado tanta fé nas palavras que nós lemos na Bíblia? Será aquilo que nós estamos sendo alimentados, aquilo que os pastores estão nos trazendo, nós temos colocado em fé e nós temos colocado em prática? Muitas das vezes Deus, Ele ordena algumas coisas para nós e nós nos atemorizamos. A gente fala assim, eu não sou capaz. Quantas vezes eu, Silas, me senti incapaz? Eu lembro que antes de eu ser líder de jovens, eu nasci em berço cristão. Os meus pais sempre foram, e eu sempre quis ir mais fundo com Deus. Eu lembro que na minha adolescência eu queria experimentar, porque eu via as pessoas mais velhas levantando a mão, eu via as pessoas mais velhas chorando, eu via as pessoas mais velhas do que eu falando em línguas, sendo curadas, e eu queria experimentar aquilo, só que eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa muito medrosa, porque eu ficava pensando o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão achar de mim. E eu ficava com vontade. Eu lembro que quando o pessoal do louvor falava assim, pega as suas mãos, eu ficava com muita vontade. São gestos simples, gente. Eu ficava com vontade, eu fazia assim, enquanto eu via as outras pessoas assim. E o meu desejo era ficar com a mão lá em cima, mas o meu medo, a minha falta de coragem, fazia eu ficar só até aqui. O medo, ele limita o quanto você pode ganhar com Deus, o quanto você pode experimentar a presença de Deus. E aí eu falava assim, Deus, eu quero, só que eu não tenho coragem. O que as pessoas... eu vejo, o Pedro já era da época, outras pessoas lá da igreja, fala assim, eu vejo tal pessoa cantando, eu vejo tal pessoa tocando, eu vejo tal pessoa fazendo teatro, mas eu não tenho a coragem. Eles me chamavam assim, eles vão fazer um teatro com a gente, eu falava, capaz, de jeito nenhum, não tem coragem, não, escolhe outro aí. Eu lembro que nas células, a gente, antes do almoço, ia orar, e aí cada vez era antes do jantar a gente ia orar, e cada casa era uma pessoa que orava. E aí, gente, diante de Deus, eu lembro que quando falava assim, vamos orar pelo alimento, eu me escondia, velho. Ficava assim, sabe, lá no fundo, para ninguém me achar. O medo faz isso com a gente. O medo faz a gente se esconder. O medo faz a gente achar que nós não somos dignos e merecedores. Mas quando nós começamos a entender que a graça de Deus, que é o amor de Deus, que é
Deus que vai nos capacitar, isso muda em nossa vida. Eu lembro que as coisas foram mudando para mim. Eu lembro que eu li ler a Bíblia e eu tinha um sono. Eu senti um sono na hora que eu li a Bíblia. E eu lia um versículo e estava dormindo. Eu falava, não posso assim. Eu lembro que quando eu ia assistir a pregação para mim era chata. E olha que eu nasci em berço evangélico. Eu já tinha uma maturidade, eu tinha meus 15, 16 anos, eu já entendia as coisas. E aí, eu fui começando, com meus 18 anos, eu fui começando a gostar das coisas de Deus. Eu fui aprendendo a gostar das coisas de Deus. Nós todos somos herdeiros, mas nem todos de nós irão ganhar a herança. Ah, Silas, mas por quê? Só herdam e só ganham a herança aqueles que têm coragem. A herança é para todos, mas para a gente adquirir ela, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter fé, porque a fé, ela anda junto com a coragem. Fé que as coisas vão melhorar. Por mais que você não se sinta ninguém, por mais que você ache que você não tem um chamado, por mais que você ache que você é incapaz, eu vim profetizar na sua vida que Deus vai te capacitar. Eu vim aqui nessa manhã hoje profetizar um espírito de coragem sobre você, que a hora que você sair daquela porta ali, o seu ânimo vai ser diferente. As coisas que você tinha medo, você não vai ter mais medo. Deus irá colocar as palavras corretas, Deus irá colocar as pessoas certas, Deus irá colocar os pensamentos certos, Deus irá endireitar os caminhos para você andar. Mas isso requer uma atitude nossa, que é a ação. Eu quero ter coragem. Quantas pessoas aqui querem ter mais coragem? Nós precisamos, mas que não fique só no querer, que partimos agora para a ação, vamos agir. Se Deus está mandando você ajudar alguém, ajude. Se Deus está mandando você levantar de madrugada, levante. Se Deus está te chamando para um íntimo com Ele, vá, meu irmão. Se você tem que abandonar coisas, abandone, meu irmão. Se você tem que abandonar amizades, abandone, meu irmão. A coragem, ela é isso. Muitas vezes a coragem, ela vai requerer de nós uma renúncia. Porque quando nós começamos a experimentar e a caminhar naquilo que Deus tem preparado para nós, naquilo que Deus nos chamou, para aquilo que Deus nos chamou, muitas das coisas Deus vai tirar de nós. E nós precisamos ter coragem para aceitar essas coisas serem retiradas. Nós precisamos ter coragem para prosseguir para o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. Nós vemos na Bíblia uma pessoa, um profeta, no qual foi designado com Deus para fazer uma coisa e ele teve medo. Jonas. Acho que todos nós conhecemos essa história. Deus, ele manda Jonas ir até Nínive para pregar para aquele povo, para falar com aquele povo, para que eles se arrependessem das obras que eles estavam fazendo. Pois se eles não se arrependessem, Deus iria destruir a terra deles. Não é isso? Só que quando Deus fala isso com Jonas, Jonas sente o quê? Medo. E Jonas, ele foge. Ele foge, pega um barco e vai até a direção de Tarsis. E no meio do mar vem uma tempestade sobre eles. E o barco prestes a afundar, o barco prestes a naufragar. Os tripulantes começam a se desesperar. O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai agora? Nós vamos morrer. E aí eles decidem fazer um sorteio para ver qual é por que Deus está castigando, qual Deus está castigando. E aí Jonas, ele sabia que era por causa, aquela tempestade estava acontecendo por causa da desobediência dele, por causa do medo dele. Jonas então fala com eles: me jogue no mar, me jogue no mar. Aí eles falam assim: mas se a gente jogar no mar, a gente vai estar contrariando o seu Deus. Você está doido? Não pode me jogar no mar, que a causa dessa tempestade é eu estar aqui no barco com vocês,
porque o Senhor me deu uma direção e por causa do meu medo eu tomei outra direção. Quantas pessoas do nosso meio estão sendo assim? Deus dá uma direção, Deus dá um caminho, mas nós nos sentimos com medo. Nós falamos, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Nós saímos do caminho que Deus preparou. E a Bíblia continuando, ela fala que Jonas ele foi engolido por um grande peixe. E que depois esse peixe o vomitou aonde? Na cidade que Deus queria que ele falasse. Que sejamos como Josué. Se forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor ele fala, eu serei contigo. Por mais que você tenha os seus pastores, você tem que se lembrar, eu tenho que me lembrar que o Senhor é comigo. A palavra de Deus lá em Salmos 23 fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, se o Senhor ele for o pastor da sua vida, nada vai faltar na sua casa, nada vai faltar na sua família, nada vai faltar no seu emprego, porque Ele é quem governa a sua vida. Ele é quem governa a sua casa. Ele é quem governa o seu trabalho. Por mais que os seus olhos às vezes estão contemplando dias difíceis, por mais que os seus olhos tenham contemplado guerras, por mais que os seus olhos tenham contemplado pandemia, meu irmão, não há Deus que cura, não há ninguém maior que o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de promessa. As promessas de Deus, elas já estão estabelecidas sobre nós. As promessas de Deus já estão estabelecidas sobre você e sua casa. As promessas de Deus estão com você. Mas você já viu que para nós ganharmos algo que nós já temos, nós precisamos correr atrás disso. Você já viu quando a pessoa é criança, e aí é aniversário dela? Aí a criança, a hora que vê que alguém chegou com presente, ela vai o quê? Correndo em direção à pessoa que está com o presente, porque ela está doida para saber o que é o presente. Que nós venhamos correr em direção às promessas que Deus preparou para nós. Que nós venhamos caminhar a passos largos nas promessas que Deus preparou para nós. A maior promessa foi o quê? Jesus descer do céu, morrer por nós, nos redimir dos nossos pecados e nos garantir a salvação, a vida eterna. Essa é a maior promessa. Essa é a maior promessa que nós temos. Porque às vezes a gente pensa que as promessas são só bens materiais, mas nós temos que buscar as promessas espirituais sobre as nossas vidas. Porque as materiais passam, as espirituais são eternas. As promessas espirituais, elas não têm fim. Pelo contrário, elas duram até a eternidade. Eu quero e eu clamo que nós venhamos nos levantar como uma geração, como um povo que tem coragem. No momento que você se sentir fraco, meu irmão, no momento que você falar assim, minhas forças estão indo embora, Deus, eu estou com medo. Pedro, quando nós vemos Jesus ir em direção ao barco dos discípulos, no meio de uma tempestade, no meio do mar, Pedro olha, aquilo é um fantasma, é uma assombração. Jesus fala, sou eu. E Pedro pergunta, mas Jesus, se é você mesmo, deixa eu ir até você. E Jesus chama Pedro até ele. Muitas vezes nós pegamos a história de Pedro e só pegamos que Pedro se afundou. Mas Pedro teve a coragem de sair do barco e caminhar, porque a palavra de Deus fala que Jesus ele estava um pouco distante do barco. Então Pedro ele caminhou sobre as águas. Só que em determinado tempo ele sentiu medo. As tempestades, o vento, as ondas do mar fizeram que ele sentisse medo.
Nós, como seres humanos, nós temos esse sentimento. Nós sentimos medo, nós sentimos tristeza, nós sentimos angústia. Mas todas as vezes que a tristeza vier, todas as vezes que a angústia vier, todas as vezes que o medo vier, você venha saber que você tem um Deus que é com você. Você venha saber que você tem um Deus que é fiel com você e sua casa, com você e sua família. Deus, Ele não nos chamou para ser pessoas medrosas, pelo contrário, Deus nos chamou para ser pessoas corajosas. Corajosas para quê? Para saber o que tem nas Escrituras. Que muitas das vezes os mistérios ocultos de Deus vão ser revelados a nós. Então nós precisamos ter uma coragem para saber e ter um entendimento do que Deus quer falar conosco. Que nós venhamos deixar de ser meninos, que venhamos virar pessoas adultas. Que nós venhamos virar pessoas adultas, que nós venhamos receber a herança do nosso Deus. Por mais que as coisas estão difíceis, por mais que as coisas estão complicadas para você e para sua casa, meu irmão, tenha coragem, tenha fé, tenha ânimo. Deus vai te renovar, Deus vai estabelecer sobre você uma coragem, Deus vai estabelecer sobre você um espírito de ousadia, Deus vai estabelecer sobre você um espírito de força, Deus vai estabelecer sobre você um espírito de alegria, Deus vai estabelecer sobre você um espírito de paz. Josué, a promessa que Deus tinha para Josué era para que ele levasse e continuasse a levar o povo de Israel à terra prometida, a nova Canaã. Josué, ele sentiu medo. Josué, ele pensou: nossa, a minha referência que era Moisés não está mais aqui, agora é comigo. Às vezes tinha tantas pessoas para Deus escolher, mas Deus escolheu Josué. Muitas pessoas estavam a caminho da nova Canaã, mas nem todas chegaram à nova Canaã, porque sentiram medo, porque se dispersaram, porque se distraíram, porque saíram do propósito. Nós precisamos permanecer em Deus e as palavras de Deus permanecerem em nós, para que tudo aquilo que nós venhamos pedir, Ele venha realizar sobre nós. Se quer uma família abençoada, meu irmão, se quer um lar abençoado, se quer um trabalho abençoado, se quer uma cidade abençoada, se quer uma nação abençoada, nós precisamos ter coragem para adquirir as promessas de Deus. Nós não podemos apenas querer. Como eu falei, as bênçãos, as promessas de Deus já estão sobre nós, mas nós não podemos ser cristãos que venhamos ficar com os braços parados. O Júlio, ele falou aqui na ministração: buscar-me-eis e o que? Me achareis. Se nós estamos buscando, é porque tem algo para nós encontrarmos. Se nós estamos correndo atrás, é porque tem algum lugar para nós chegarmos. E esse lugar é as moradas celestiais, é o reino de Deus, meu irmão. Lá não vai haver mais tristeza, lá não vai haver mais dor, lá não vai haver mais ranger de dentes, não. Pelo contrário, lá vai ser só alegria, lá vai ser só paz. Mas para esse grande dia chegar e eu e você nós estivermos lá, nós precisamos ter coragem em meio às tribulações, nós precisamos ter coragem em meio às lutas. Coragem, coragem. Sejamos cristãos de coragem. Tire o medo da sua vida, tire o temor da sua vida. Tenha coragem, tenha fé. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Paulo, assim como Deus foi com Pedro, Deus ainda é conosco. O Espírito de Deus, Ele habita em nosso coração, meu irmão. O Espírito de Deus, Ele habita dentro de nós. E se o Espírito de Deus está dentro de nós, nós temos força para prosseguir, nós temos coragem para caminhar. Todas as vezes que o medo bater a sua porta, fala: eu repreendo esse medo em nome de Jesus e declaro sobre a minha vida um espírito de coragem. Eu repreendo o medo de buscar mais a presença de Deus. Quantas pessoas com medo de ir mais fundo?
Quantas pessoas com medo de prosseguir? Quantas pessoas com medo do algo novo de Deus? O algo novo de Deus, meu irmão, sempre será melhor para nós. A nossa melhor escolha é o Senhor. A nossa melhor escolha é caminhar naquilo que o Senhor estabeleceu sobre nossas vidas. Aquilo que nós temos mais de precioso é o nosso Deus. O seu carro às vezes pode ser o mais precioso. Vou falar de carro, vou ter que falar, né? Eu estava vindo pela Lagoa da Prata hoje. Aí eu saí da minha casa e eu fui arrumar o cinto. Assim, eu estava dirigindo, era umas 8 e pouquinho da manhã, e os meninos estavam me esperando na igreja para vir para cá. E era 7 e pouquinho, né? E eu fui arrumar o cinto e virei assim um rosto para puxar o cinto. E o carro, ele deu uma viradinha assim, eu não vi. E tinha um carro parado assim, ó, na rua de casa, assim, um quarteirão depois, na mesma rua. Eu só escutei o barulho, pá! O farol meu, do lado direito, pegou no farol esquerdo da caminhonete que estava parado. Aí eu falei assim, não, você estragou só o farol, né? Porque na hora que bateu, eu tirei assim, eu pensei, não, só estragou o farol. Aí quando eu fui ver, eu falei assim, nossa, meu Deus, que cagada que foi essa que eu fiz. Aí eu liguei pra minha mãe, né? Mãe, eu vou ter que trocar de carro, porque eu bati meu carro. Ela, que Silas, você tá doido? Não acredito, Silas. Como é que você fez isso? Tava aqui dormindo, você me acordou pra me dar uma notícia dessa? Aí eu fui e falei assim, tá bom, depois isso aí é bem material, a gente trabalha e Deus dá força pra gente adquirir de novo. E às vezes a gente tem colocado o nosso maior bem no nosso carro, na nossa casa, ou em filhos, ou em cônjuge. Não, irmão. A Bíblia fala para que nós venhamos a juntar tesouro aonde? Nos céus. Nós devemos juntar tesouro no céu, porque lá a traça nem a ferrugem vão corroer. Por isso que eu falei que as promessas de Deus, elas são eternas. Que sejamos uma geração de coragem, amém? Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Nós podemos aprender 3 atitudes com Josué. A primeira delas é reconhecer que a nossa dependência é estar em Deus. Tudo provém dele. A nossa dependência tem que estar nele. A segunda é, o que eu mais falei aqui, ter coragem, ter fé. E a terceira é desejar viver as promessas de Deus. Quantos aqui querem viver as promessas de Deus? Quantos aqui querem cumprir o chamado e o propósito de Deus? Amém? Você pode curvar sua cabeça e fechar seus olhos? Aleluia, Deus. Tu és santo, poderoso, digno Tu és, Senhor, de tudo, Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração neste momento. E eu queria fazer uma oração enquanto os meninos se preparam aqui para tocar no louvor. Eu queria que você pensasse e trouxesse à sua memória aquilo que tem te dado medo, aquilo que tem te causado medo. E aquilo que tem te travado espiritualmente. O Ravano me deu uma liberdade aqui. Eu queria que você que acha que você tem sentido medo durante a sua caminhada cristã, acha que você tem colocado medo e tem faltado coragem na sua vida para prosseguir, eu queria te chamar aqui na frente como um ato profético. Eu queria que você desse um passo à frente como um ato profético. Talvez você tenha se sentido travado espiritualmente, talvez você tenha se sentido travado fisicamente, porque o medo ele faz isso com as pessoas. Aleluia, amém, Deus, glórias ao seu nome, o Senhor é bom. Aleluia, Tu és santo e poderoso, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem um liberar sobre este povo, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem um liberar sobre essa igreja, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem um liberar, ó Pai, de coragem, ó Pai, de encorajamento, ó Pai, sobre essas vidas, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, santo é o seu nome. Glórias a Ti nós damos, Deus. Aleluia. Eu quero orar por vocês que estão aqui à frente, vocês que estiverem lá atrás, erga suas mãos para cá.
Aleluia. Você que estiver aqui à frente, comece a orar junto comigo. Aleluia, Senhor meu Deus e meu Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, ó Pai, ela é como uma semente, ó Pai, que produz frutos, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor possa, ó Pai, fazer que essa semente, ela venha, ó Pai, encontrar uma terra fértil, ó Pai. Ela venha encontrar um coração sedento por Ti, Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que Satanás tem colocado, ó Pai, para trazer medo, tudo aquilo que Satanás tem colocado para trazer, ó Pai, desespero, tudo aquilo que Satanás tem colocado, ó Pai, para trazer angústia, para trazer depressão, para trazer ansiedade, ó Pai, sobre essas vidas, nós ordenamos que caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai, que haja um liberar de coragem, que haja um encorajamento, ó Pai, para propagar as Tuas boas novas, Deus. Tudo sobre você me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento Deus é com você em sua casa, meu irmão. Em nome de Jesus, ó Pai, traz coragem. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Pai, Sua palavra ela é doce como mel. Pai, nós sabemos que o inimigo ele vai tentar nos distrair, ele vai tentar, ó Pai, nos desviar das Suas promessas. Nós aprendemos nessa manhã, ó Pai, que as Suas promessas, elas já foram estabelecidas, assim como o Senhor já tinha estabelecido sobre Josué, que ele ia de herdar o comando da terra de Israel, do povo de Israel, a conquistar a terra de Canaã. Pai, eu não conheço essas vidas, eu não conheço esse povo que aqui está. Pai, mas o Teu Espírito Santo, ele nos esquadrinha com gemidos inexprimíveis. O Teu Espírito Santo, ele conhece o nosso coração no mais profundo. O Seu Espírito Santo, ele sabe as dores na qual nós temos sentido, que esse povo tem sentido. O Teu Espírito Santo sabe o que tem causado medo e desespero, ó Pai, sobre este povo. Pai, o Teu Espírito Santo, ele sabe o que tem servido de travamento no mundo físico e no mundo espiritual. Mas Deus, eu creio, ó Pai, e sei que os céus eles estão abertos, ó Pai, sobre este lugar nessa manhã. Pai, eu vejo que há um maná e uma nuvem de glória, Deus, sobre este lugar, ó Pai. Ó Pai, o Senhor veio com um vento, ó Pai, trazendo coragem. Aquelas pessoas que estão se sentindo fracas espiritualmente, fisicamente, ó Pai. Pai, eu declaro e vejo o Senhor trazendo, ó Pai, força, ânimo, vigor, ó Pai. Reaviva os sonhos, reaviva, ó Pai, os sonhos. Reaviva, Senhor, os projetos. Agora, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você,
todas as lutas, todas as dificuldades que nós passamos, elas fazem parte do nosso processo. E o processo ele vai gerar em nós uma maturidade para adquirir as promessas de Deus. As lutas, as adversidades fazem parte do processo, mas nós precisamos passar por esse processo com um espírito de coragem, com um espírito de confiança em Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Ravani, muito obrigado mesmo. Que o Senhor ele possa abençoar essa igreja, abençoar essa casa, os líderes, que vocês possam crescer em sabedoria, crescer em graça, que vocês possam crescer em coragem. Foi um prazer estar com vocês aqui essa manhã. Muito obrigado mesmo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu bem. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês foram abençoados essa manhã? Glória a Deus por isso. Eu queria encerrar esse culto, mas eu queria dizer algumas coisas para você. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, entre tantas falácias de João dizendo a respeito sobre pessoas que não vão herdar o reino dos céus, ele também diz que os tímidos, né, os covardes, eles não vão herdar o reino dos céus. Nós ouvimos a palavra hoje sobre coragem, né, ousadia. A gente precisa ter ousadia para poder prosseguir, para seguir em frente, para vencer. Amém? Paulo dizendo aos romanos também, vai citar o seguinte sobre a escravidão. Eu li um livro do Laurentino, tá alto aqui, do Laurentino Gomes, Escravidão, primeiro, saiu até o 2, que alguém quiser presentear, né? Vai que ganha um livrinho. O Laurentino fala sobre a escravidão e ele cita todo o trajeto, como os escravos aqui no Brasil sofreram, e é perceptível que a escravidão, quem está sobre detrimento de alguém que é superior, a pessoa fica arredia, ela fica com medo, ela não tem domínio nem poder sobre as suas atitudes, ela é escrava. E aí Paulo, cara, fenomenal, dizendo aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, ele diz o seguinte: olha, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, ou seja, com medo, retraído, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Sabe, filha, você recebeu foi o Espírito de Deus. Eu peço para mim, amém, gente? Oh, glória a Deus. Você e eu, nós recebemos o Espírito de Deus. Nós não podemos ficar escravizados pelo medo. O medo tem um poder de atrapalhar o processo de Deus na sua vida. Se tem uma coisa que eu não me prezo, é ficar refém do medo. O medo não pode nos fazer refém. Você foi liberto em Cristo Jesus. Nós somos libertos em Cristo Jesus. A única prisão que nós temos é o Evangelho, né? O laço do Evangelho. É a única prisão que vale a pena, estar envolvido com Jesus, acorrentado com Jesus. Essa é a única prisão que a gente pode estar preso dentro dela. Eu vou ler de novo, eu acho que você não entendeu. Vou ler novamente, em português bem claro. Porque nós, eu, você, nós não recebemos o espírito de escravidão, de medo, para viverdes outra vez atemorizados, mas nós, entretanto, porém, recebemos o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai.
quero que você saia daqui hoje, assim como, não é Pedro, Silas falou aqui nessa manhã, com coragem no coração, com ousadia, com positividade, amém? Eu posso ouvir um amém aí, animado? Ontem me fizeram uma pergunta engraçada no Instagram, e aí eu refleti na pergunta e respondi a pergunta. Fizeram uma pergunta assim: qual que era a diferença entre estar feliz, a diferença entre felicidade e alegria. Eu disse que felicidade pode ser momentânea. Você pode estar feliz aqui agora, daqui a pouco bate o carro e fica triste. Mas a alegria é um estado de espírito. E aqueles que servem ao Senhor, eles são alegres, mesmo distantes, mesmo diante da situação de tristeza. Amém ou não amém? Nessa manhã também quero agradecer a irmã Marlete, cara, que fez um café. Foi fera ou não foi fera o café? Vocês precisam ver o café que ela fez ali. Irmã Marlete, que Deus continue te abençoando, viu, querida? Cadê a irmã Marlete? Tá aí? Cadê ela? Eu quero que a igreja estenda a mão para Marlete. Lá vamos abençoar ela, em nome de Jesus. Fala assim: Marlete, muito obrigado pelo carinho com a nossa igreja. Nós te abençoamos como El Shaddai, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo possa repousar sobre a tua vida hoje, para tudo sempre. Tenha ousadia, coragem, intrepidez para enfrentar as lutas, as dificuldades, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele habita no seu coração, e mesmo diante da situação difícil, Ele é com você, Josué. Beijo no coração, Deus abençoe. Aumenta esse som aí, vamos embora, canta aí alguma coisa.